Áudio 28, Meditações sobre o Evangelho de João, livro Vimos a Sua Glória, autor Austin Sparks. Entraremos agora no capítulo 8, onde o assunto é Libertos pelo Filho. E os versos 32 e 36 nos dão a chave para o capítulo 8 de João. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Isso nos fala de liberdade por meio do conhecimento da verdade. Percebemos que a declaração feita pelo Senhor Jesus a respeito da libertação pela verdade trouxe à luz imediatamente naqueles com que ele falava essa questão da escravidão. A reação instantânea deles às suas palavras foi de repúdio à sugestão de que eles eram escravos. Eles disseram: jamais fomos escravos de alguém. E, em dizendo isso, traíram completamente a si mesmos. Eles mostraram como estavam completamente cegos, justificando com isso as palavras iniciais dessa porção. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Versículo 12. Não há necessidade de luz se não há trevas. O Senhor Jesus declarou que ele era a luz e ele conhecia bem a profundidade das trevas a que se referia. Entretanto, seus ouvintes não tinham consciência delas e, por isso, não viam a necessidade do Senhor Jesus. Eles não percebiam sua escravidão, portanto, não viam necessidade de libertação. É incrível como todo esse capítulo justifica o Senhor ao declará-lo como a luz e como o libertador, devido à existência de trevas e de escravidão, mesmo que não tenhamos consciência delas. Desta forma, esse capítulo traz à tona o fato e a natureza das trevas e da escuridão. E então, mostra o caminho para a libertação, que é o próprio Senhor Jesus. Eles replicaram: jamais fomos escravos. O Senhor mostrará a eles pelo menos 4 tipos de escravidão e, à medida que eles não reconhecem nenhuma delas, fica claro quão profundas eram as trevas em que aquelas pessoas se encontravam. Primeiramente, Jesus deixa perfeitamente claro que eles eram escravos da lei, da seguinte maneira: a lei os dominava como um senhor, um juiz, algo do qual eram incapazes de se libertar e escapar, e deveriam obrigatoriamente se render. Era dessa forma que eles eram escravos da lei. Os primeiros 11 versos deste capítulo são um parênteses notável. Devemos ver como eles se encaixam no assunto geral. Ao trazer aquela mulher surpreendida em pecado, os escribas e fariseus disseram ao Senhor: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? João 8, 4, 5. É evidente que esse era um ato totalmente ilegal para eles. Eles tinham um tribunal reconhecido para esses casos, onde a lei era implementada. Eles não deveriam tirar o caso da esfera legal competente para trazê-lo para uma pessoa em particular, especialmente para aquele em quem eles não criam.
Mas o homem faz qualquer coisa com vistas a alcançar seu propósito. E o objetivo destes escribas era apanhar o Senhor em alguma armadilha. Eles estavam tentando levá-lo a declarar seu julgamento sobre aquela causa, o colocando em conflito com o Sinédrio, que era o tribunal judicial. Mas, antes de deixar esse assunto de lado, por enquanto, vejamos a questão que vem à luz. Mandou Moisés: Tu, pois, que dizes? Ele confirmará as palavras de Moisés? Se ele assim o fizer, pronunciando seu julgamento, ele tomará o lugar do sinédrio e também entrará imediatamente em conflito com as autoridades romanas que naquela época haviam suplantado Moisés na aplicação da lei. Ele deixará Moisés de lado? Se assim o fizer, será conivente e estará aceitando o pecado, e assim estará tomando parte com o mal. Parece uma armadilha da qual não há como escapar. O Senhor está sentado no templo, ensinando, quando eles trazem a mulher, apresentando sua acusação e o interrogando. Então, o Senhor se inclina de seu assento e começa a escrever no chão. Eles o pressionam com sua pergunta. E tudo o que ele diz, levantando sua cabeça, é: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra, voltando a inclinar-se. Depois de escrever mais um pouco, ele olha para cima e todos se foram. A palavra nos diz: eles foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Você acha que eles não eram escravos da lei? O Senhor lhes apresentou a mesma lei que estavam tentando aplicar àquela mulher. Ele usou as próprias armas dos acusadores contra eles. Aqueles que achavam que estavam bem com Moisés acabaram fustigados por Moisés. Não puderam suportar a lei. Se pudessem resistir à lei de Moisés, aquela mulher teria sido apedrejada. Mas eles não puderam fazê-lo. A lei os julgou e os condenou. Como ficou clara sua condição de escravidão quando eles se foram. Podemos ver a aplicação disso para nós à medida que avançamos. Todos são escravizados pela lei dessa mesma maneira, não apenas eles. Deus proferiu sua lei e nunca retirou nenhum fragmento dela. Essa lei permanece. É abrangente e detalhada. Toca tudo na vida e no caráter. Por um lado, temos uma lista abrangente de ordenanças do que não fazer. Não faça. Do outro, outra enorme relação de mandamentos positivos. Faça. E então, os dois lados são resumidos em uma única afirmação. Se você for culpado de violar, ainda que seja apenas um ponto da lei, é culpado de toda a lei. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Tiago 2,10. Não podemos resistir a isso. Estamos em cativeiro por natureza. Deus falou e não conseguiremos escapar. Somos responsáveis por tudo que Deus nos deu a conhecer de sua mente, de suas exigências, tanto do lado do faça como do lado do não faça. Nunca poderemos fugir disso. Vamos responder por isso um dia. Cada um de nós
terá que estar diante de Deus para prestar contas a Ele por sua lei. Não tem escapatória. Deus trará isso à tona para nós, mais cedo ou mais tarde, e isto significará condenação e julgamento para cada um de nós. Só existe uma maneira de escapar, apesar de sermos todos escravos da lei por natureza e de termos todos que prestar contas pela lei. Será que existe alguém que possa dizer que guardou toda a lei e nunca violou qualquer pedacinho do mandamento de Deus? Não é uma questão de quantidade de pecados. Se você só cometer uma violação do mandamento de Deus, é culpado de tudo mais diante dele. Se a lei é quebrada, está provado que você é um pecador. E você pode prosseguir nesse caminho até quando estiver diante de Deus. O fato do pecado está estabelecido. E seja ele um pecado grande ou pequeno, maior ou menor, é um julgamento.